Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 29. O significado, o que significa ser filha primogênita da vontade divina. Jesus se sente atraído pela vontade divina a visitar a alma e a dispõe a tratar com ele. Sentia-me imersa no mar da dor da privação de meu sumo bem Jesus, e porquanto o chamava girando por céu e terra, não me era dado encontrar aquele por quem tanto suspirava, e por isso as águas da dor, crescendo sempre mais, me afogavam de penas e de dor. Mas daquela dor que só Jesus pode dar e sabe dar a um pobre e pequeno coração que ama. E porque é pequeno, não pode sustentar toda a imensidão das águas amargas da dor de sua privação, e por isso ficou sufocada e oprimida, esperando aquele que tanto anseio e suspiro. Então, enquanto me encontrava toda oprimida no o meu sempre amável Jesus fazia-se ver dentro de mim, no meio de uma nuvem de luz, e disse-me: Filha primogênita da minha vontade, por que estás tão oprimida? Se você pensa em sua grande fortuna, sua opressão irá embora de você. Você sabe o que significa filha primogênita de minha vontade? Significa primeira filha no amor e de nosso Pai Celestial, e primeira de todos em ser amada. Significa primeira filha da graça, da luz, primeira filha da glória, primeira filha possuidora das riquezas de seu divino Pai, primeira filha da criação. Como filha primogênita do Supremo Querer, contém todos os vínculos, todas as relações, todos os direitos que convém à sua filha primogênita. Vínculos de filiação, relações de comunicação com todas as disposições de seu celestial
pai direitos de posse de todos os seus bens, mas isto não é tudo. Sabe você o que significa a primeira filha saída de minha vontade? Significa não só ser primeira no amor e em todas as coisas do seu Criador, mas é encerrar em si todo o amor e todos os bens dos outros filhos, de modo que se os outros possuirão cada um a sua parte, ela, como primogênita, possuirá tudo junto, os bens dos outros. E isto com direito e com justiça, porque como primogênita, a minha vontade a ela confiou tudo, tudo doou. Por isso nela se encontra a origem de todas as coisas, a causa pela qual foi criada a criação, a finalidade pela qual saiu em campo a ação e o amor divino. Causa primária de todo o agir de um Deus, foi quem devia ser filha primogênita de nossa vontade. Portanto, dela, como consequência, derivam todos os bens, dela partem e a ela regressam. Olhe, então, como é afortunada. Tu não podes compreender completamente o que significa ter a primazia no amor e em todas as coisas do teu Criador. Então, quando ouvi isto, disse-lhe: meu amor, que dizes? E, além disso, em que me aproveita tanta fortuna que tu dizes quando me privas de ti? Além disso, em que me aproveita tanta fortuna que tu dizes quando me privas de ti? Todos os bens me convertem em amarguras sem ti. E além disso, já te disse tantas vezes que só a ti quero, porque tu me bastas por tudo. E se tudo tivesse sem ti, tudo me transforma em martírio e em dor indescritível. O amor, a graça, a luz, a criação toda me falam de ti. Fazem-me conhecer quem és tu, e não te encontrando, dou em delírio, em ânsias mortais. Por isso a primazia, a primogenitura, dá-las a quem queira. A mim não me interessam. Se queres fazer-me feliz, fica sozinho comigo, e isto basta-me. E Jesus acrescentou: minha filha, não devo bastar-te só eu. Nem quero que digas que todo o resto não te interessa. Não, não. Se não me basta a mim, dar-te só a mim, senão que te dou também todas as minhas coisas. Se me interessa a mim que a primazia, que a filha primogênita sejas tu, deve interessar-te também a ti. E você não sabe que minha frequência é porque você é minha filha primogênita? Não sabes tu que Adão, até que se manteve como filho primogênito de minha vontade, e por consequência tinha a primazia de sobre tudo, eu o visitava frequentemente, minha vontade reinante nele lhe fornecia todos os modos necessários para entreter-se comigo como filho que forma a consolação de seu pai. Assim que eu falava com ele como a um filho e ele comigo,
como a seu pai. Mas assim que se subtraiu de minha vontade, perdeu a primazia, a primogenitura e, junto com isso, perdeu todos os meus bens. Já não sentia nele a força de sustentar minha presença. Nem eu me sentia atraído por uma força e vontade divina para ir a ele. Por isso, todos os seus vínculos comigo ficaram despedaçados. Por direito, já nada lhe tocava, e não pode mais me ver revelado, senão entre raios e eclipsado em minha luz. Naquela luz de minha vontade que ele tinha rejeitado, agora a você, e que eu devo encerrar, em você todos os bens que devia encerrar nele, se houvesse subtraído de minha vontade. Por isso te vejo como a primeira criatura que saiu de nossas mãos, porque quem vive em minha vontade é sempre a primeira diante de seu Criador. E apesar de que o tempo tenha nascido depois, isto diz nada. E apesar de que no tempo tenha nascido depois, isto diz nada. Em nosso querer é sempre primeira. Quem não fez nenhuma saída de dentro dele. Olha, então, como tudo deve interessar-te. A minha vida é a força irresistível da minha vontade que te atrai a mim e te dispõe. Por isso quero suma gratidão por sua grande fortuna de ser a filha primogênita da minha vontade. Eu não sabia o que responder. Fiquei confusa e no íntimo da minha alma dizia: fia-te, fia-te. A divina vontade formará o eclipse à vontade humana. Estava fundindo-me toda no santo querer divino, e quanto girava nele, fazendo minhas ações, meu amado Jesus se moveu dentro de mim e me disse: minha filha, cada ato, oração e pena que a alma faz entrar na luz da minha vontade, transforma-se em luz e forma um raio a mais no sol do eterno querer. Estes raios formam a glória mais bela que a criatura pode dar ao Fiat divino, de modo que, vendo-se tão glorificado por sua mesma luz, investe esses raios com novos conhecimentos seus, que, convertendo-se em vozes, manifestam à alma outras surpresas de minha vontade. Mas sabes tu que coisa formam estes meus conhecimentos à criatura? Formam o eclipse da vontade humana. Quanto mais forte é a luz, quanto mais raios há, tanto mais a vontade humana fica deslumbrada e eclipsada pela luz de meus conhecimentos, de maneira que quase se sente impotente para agir e dá o campo à ação, à luz de minha vontade. A vontade humana fica ocupada na ação da minha e lhe falta tempo, lugar para fazer obrar a sua. É como o olho humano quando olha fixamente ao sol. A força da luz investe a pupila e, dominando-a, a faz incapaz de ver outras coisas. Mas, apesar disso, não perdeu a vista. É
a força da luz que tem nesta potência, que qualquer um que a olhe tira qualquer outro objeto e não a deixa ver outra coisa senão luz. Eu não tirarei jamais o livre-arbítrio à vontade humana, dom grande dado às criaturas ao criá-las e que as fazem distinguir-se, sequer a fazem distinguir se querem se querem ser verdadeiras filhas minhas ou não, senão que melhor, com a luz dos conhecimentos de minha vontade, formarei mais que raios solares, que quem quiser conhecê-los e olhá-los ficará revestido por esta luz. De modo que vontade humana eclipsada sentirá gosto e amor em olhar a luz, e se sentirá afortunada de que a ação da luz tome lugar em vez da sua, e perderá o amor, o gosto das demais coisas. Por isso estou dizendo tanto sobre minha vontade, para formar a luz forte, porque quanto mais forte é, tanto mais é o eclipse que forma para manter ocupada a vontade humana. Olhe o céu, é imagem disto. Se você o vê de noite, se você o vê de noite, o vê cravado de estrelas. Mas se o vê de dia, as estrelas não existem mais para o olho humano, mas no céu continuam em seu lugar, como estão à noite. Quem teve esta força de fazer desaparecer as estrelas enquanto estão em pleno dia? O sol, com a força de sua luz, as eclipsou, mas não as destruiu. Assim é verdade que, assim que o sol começa a se pôr, assim voltam a fazer-se ver na abóbada do céu. Parece que têm medo da luz e se escondem para dar campo à ação da luz do sol, porque sabem em sua linguagem muda que o sol contém mais efeitos de bens para a terra e é justo que deem todo o campo à grande ação do sol e que elas, como homenagem a ele, se façam eclipsar por sua luz. Mas, quando termina o eclipse, se deixam ver que estão em seu lugar. Assim será entre o sol dos conhecimentos do Fiat Supremo e entre as vontades humanas, que se farão iluminar por estes raios de luz de meus conhecimentos. Estes levarão o eclipse às vontades humanas, as quais, vendo o grande bem da ação de sua luz, terão vergonha, medo de agir com a vontade humana e darão livre campo à ação da luz do querer divino. Por isso, quanto mais rezas e sofres nele, tantos mais conhecimentos atrais para manifestar-te e mais intensa se forma a luz para poder formar o doce eclipse à vontade humana. Assim, poderei estabelecer o reino do Fiat Supremo. No céu se terá tanta felicidade por quanta vontade divina conteve a alma na terra. Continuando meu habitual giro na vontade suprema, dizia entre mim: meu Jesus, tua vontade abraça e encerra tudo, e eu, em nome da primeira criatura saída de tuas mãos criadoras, até a última que será criada, tento reparar todas as oposições das vontades humanas feitas à tua. E
de tomar em mim todos os atos de tua adorável vontade que as criaturas rejeitaram, para retribuí-los todos em amor, em adoração, de modo que não haja ato teu ao que não corresponda a um ato meu. Não corresponda um ato meu, para que, encontrando em cada ato teu meu pequeno ato, como bilocado no teu, você fique satisfeito e venha reinar como em triunfo sobre a terra. Não é sobre os atos humanos que o teu Fiat eterno quer encontrar o apoio para dominar. Por isso te ofereço em cada ato teu o meu como terreno para te fazer estender o teu reino. Agora, enquanto pensava e dizia isto, o meu sempre amável Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: pequena filha de meu querer, é justo, é necessário, é de direito de ambas as partes, tanto sua como de minha vontade, que quem é filha sua siga a multiplicidade dos atos de meu querer, e ele os receba nos seus. Um pai seria infeliz se não sentisse ao seu lado seu filho, para ser seguido em seus atos por ele. Nem o filho se sentiria amado pelo pai se o pai, fazendo a um lado, não se fizesse seguir por seu filho. Por isso, filha de minha vontade e recém-nascida nela, significa precisamente isto: seguir como filha fiel todos os seus atos. Porque tu deves saber que a minha vontade saiu em campo de ação na criação, nos atos humanos da criatura, mas para agir quer o ato da criatura no seu, para desenvolver seu agir e poder dizer: meu reino está no meio de meus filhos e propriamente no íntimo de seus atos. Porque a criatura, porque toma a minha vontade, eu estendo o meu reino nela, e ela estende o seu reino na minha vontade. Mas segundo me faz dominar em seus atos, assim expande seus confins no meu reino, e eu dou, e ela toma mais alegria, mais felicidade, mais bens e mais glória, porque está estabelecido que a pátria celestial, tanto de glória, bem-aventuranças, de felicidade, receberão por quanto de minha vontade contiverem em suas almas na terra. Sua glória será medida pela mesma vontade minha, que possuirão suas almas. Não poderão receber mais, porque sua capacidade vem formada por aquela mesma vontade divina que fizeram e possuíram enquanto viviam sobre a terra. E ainda que minha liberalidade quisesse dar-lhes mais, lhes faltaria o lugar onde contê-las e transbordariam fora. Agora, minha filha, de tudo o que a minha vontade estabeleceu dar às criaturas, de todos os seus atos, até agora pouco tomaram, pouco conheceram, porque o seu reino não foi conhecido, muito menos possuído. Portanto, no céu não pode dar toda a sua glória completa, nem todas as alegrias e felicidades que possui, porque se encontra no meio de filhos incapazes e de pequena estatura. E por isso espera com tanto amor e anseio o tempo de seu reino, para ter seu total domínio
e dar seu fiat, e dar de seu fiat tudo o que havia estabelecido dar às criaturas, e assim formar-se os filhos capazes para lhes poder dar todos os seus bens. E só estes filhos, na pátria celestial, completarão a glória. A todos os bem-aventurados, aos filhos do reino do meu querer, porque terão encerrado o que ela queria ao dar-lhe livre campo de ação e de domínio. Por isso terão a glória essencial, porque terão a capacidade e o espaço onde contê-la. Os demais, por meio destes, terão a glória acidental e todos gozarão juntos a glória completa e a plena felicidade de minha vontade. Assim, o reino do Fiat Supremo será o pleno triunfo do céu e da terra. Agora pensava em mim, nosso Senhor, no Pai Nosso, nos ensina a dizer, a pedir, faça-se sua vontade. Então, porque diz que quer que se viva nela? E Jesus, sempre benigno, movendo-se dentro de mim, me disse, agora pensava em mim, nosso Senhor no Pai Nosso nos ensina a dizer, a pedir, faça-se sua vontade. Então, por que diz que quer que se viva nela? E Jesus, sempre benigno, movendo-se dentro de mim, me disse, minha filha, faça-se a tua vontade, que eu ensinei no Pai Nosso, significa que todos deviam rogar que ao menos fizessem a vontade de Deus. E isto é, de todos os cristãos e de todos os tempos, não se pode dizer cristãos se não se dispõe a fazer a vontade de seu Pai Celestial. Mas você não pensou na frase que vem logo depois, como no céu, assim na terra. Como no céu, assim na terra, significa viver no querer divino, significa rogar que venha o reino de minha vontade à terra para viver nele. No céu, não só fazem minha vontade, mas sim vivem nela. A possuem como coisa e reino próprio. E se a fizessem e não a possuíssem, não seria plena sua felicidade, porque a verdadeira felicidade começa no fundo da alma. Fazer a vontade de Deus não significa possuí-la, mas sim submeter-se às suas ordens. Em troca, viver nela é posse. Por isso, no Pai Nosso está a petição. Nas palavras, faça-se sua vontade, que todos façam a vontade suprema, e como no céu, assim na terra, que o homem retorne naquela vontade de onde saiu, para readquirir sua felicidade, os bens perdidos e a posse de seu reino divino. Posse de seu reino divino. Luísa gira em toda a criação e redenção e pede o Fiat. Como este é a base e fundamento do reino, parece-me que não posso fazer menos que seguir meu giro na vontade suprema. Sinto que é minha verdadeira casa e só estou contente quando giro nela, porque encontro tudo o que pertence a meu doce Jesus, que em virtude de sua vontade, tudo o que é seu também é meu.
Portanto, tenho muito que dar a meu amado bem. É mais. Há tanto a dar-lhe que não termino jamais de dar-lhe tudo. Por isso me resta sempre o desejo de voltar a seguir meu giro, para poder dar-lhe tudo o que pertence à sua adorável vontade. E pensando no grande bem que leva à alma o querer supremo, enquanto girava, pedi a Jesus que o fizesse conhecer a todos, a fim de que pudessem tomar parte em tão grande bem. E para obter isto, lhe dizia ao chegar a cada coisa criada: Venho no sol para fazer companhia à tua vontade reinante e dominante nele, em todo o esplendor de sua majestade. Mas enquanto te faço companhia no sol, te rogo que teu Fiat eterno seja conhecido, e assim como rei, como rainha triunfante no sol, venha a reinar triunfante no meio das criaturas. Olha também, o sol te roga, toda a sua luz se converte em oração, e à medida que se estende sobre a terra e investe com sua luz plantas e flores, montes e planícies, mares e rios, então reze para que o seu Fiat seja um na terra e se harmonize com todas as criaturas. Portanto, não sou sol, não sou só eu a pedir-te, mas é a potência da tua vontade, da tua própria vontade, que reina no sol que implora. Roga a luz, roga os seus inumeráveis efeitos, os bens, as cores que contém. Todos oram para que seu Fiat reine sobre todos. Você pode resistir a uma massa de luz tão grande que roga com a potência de seu próprio querer? E eu, pequena como sou, enquanto te faço companhia neste sol, bendigo, adoro, glorifico tua vontade adorável com a magnificência e glória com que tua mesma vontade se glorifica em suas obras. Então, só nas criaturas sua vontade não deve encontrar a perfeita glória de suas obras? Por isso, venha, seu Fiat. Mas enquanto faço isso, ouço toda a luz do sol, implorando que venha o Fiat eterno, isto é, sua mesma adorável vontade, que, investindo a luz, roga, e eu, deixando-a em seu ato de rogar, passo às outras coisas criadas para fazer minha pequena visita, para fazer um pouco de companhia à adorável vontade em cada ato de seu, em cada ato seu que exercita em cada coisa criada. Por isso passo no céu, nas estrelas, no mar, a fim de que o céu implore, as estrelas implorem, o mar com o seu murmúrio roga que o Fiat Supremo seja conhecido e reine triunfante sobre todas as criaturas como reina neles. Então, depois de haver girado sobre todas as coisas criadas, para fazer companhia ao Fiat Divino e pedir em cada coisa que venha a reinar sobre a terra, como é belo ver, ouvir, que toda a criação roga que venha seu reino no meio das criaturas, e descendo em tudo quanto fez o meu Jesus na redenção, nas suas lágrimas, nos seus gemidos infantis, nas suas obras, passos e palavras, nas suas penas, nas suas chagas, no seu sangue, até a sua morte, a fim de que as suas lágrimas peçam para que o seu Fiat venha,
seus gemidos e tudo o que fez, supliquem todos em coro, que seu Filho seja conhecido e que sua mesma morte faça ressurgir a vida de sua vontade divina nas criaturas. Enquanto isso e mais eu fazia, mas eu iria demorar muito se eu quisesse dizer tudo. Meu doce Jesus, apertando-me assim, me disse: Pequena filha de meu querer, tu deves saber que minha vontade ficou reinante em toda a criação, para dar o campo às criaturas de fazer-lhe tantas visitas, por quantas coisas criou. Queria a companhia da criatura na linguagem muda de todo o universo. Como é duro o isolamento dessa vontade tão santa, que quer santificar e não encontra a quem participar sua santidade, tão rica que quer dar e não encontra a quem dar, tão bela e não encontra a quem embelezar, tão feliz e não encontra ninguém para fazer feliz. Poder dar, querer dar e não ter a quem dar é sempre uma dor e uma pena inenarrável, e para sua maior dor, ser deixada só. Então, ao ver a criatura entrar no campo da criação para lhe fazer companhia, sente-se parabenizada e realizada e, e finalidade pela qual se deixou reinante em cada coisa criada. Mas o que a torna mais feliz, mais glorificada é que tu, enquanto chegas a cada coisa criada, lhe pedes que seu Filho seja conhecido e reine sobre tudo, e move a minha mesma vontade no sol, no céu, no mar, em tudo, a rogar que venha o reino de meu querer, porque estando em ti, o meu Fiat, pode-se dizer que é ela mesma que ora e que move todas as coisas, que move todas as minhas obras, até as minhas lágrimas e suspiros, para que venha o reino da minha vontade. Você não pode entender que contento me dá, que impressão é a meu coração e a minha mesma vontade ouvir todas as nossas obras que pedem, que querem nosso Fiat. Então com minha alegria, porque então vê a minha alegria, porque não te vejo pedir nada para ti, nem glória, nem amor, nem agradecimento. E vendo a tua pequenez, pela qual não podes obter um reino tão grande, giras em todas as minhas obras, por todas as partes onde se encontra um ato de minha vontade, fazendo, fazendo o seu ofício, e fazes-me dizer a meu mesmo Fiat: venha a mim o teu reino. Ah, faz com que seja conhecido, amado e possuído pelas gerações humanas. Uma vontade divina que ora junto com nossas obras, junto com sua pequena filha, é o maior presságio, é uma potência à par da nossa que ora, e não escutá-la favoravelmente nos é impossível. Como é santo, como é puro, nobre e todo divino, sem obra de humano, o reino de nossa vontade, sua base, seu fundamento e a profundidade dele será
o nosso próprio Fiat. Como é santo, como é puro, nobre e todo divino, sem sombra de humano, o reino de nossa vontade. Sua base, seu fundamento e a profundidade dele será o nosso próprio Fiat, que, estendendo-se abaixo, no meio e sobre estes filhos da família celeste, lhes tornará firme o passo e inabalável para eles o reino da minha vontade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior. Um sol que descia do céu, concentrado em seu peito. E eu, conforme rezava, respirava e me movia, fazia minhas ações em seu querer. Assim, Jesus se tornava mais luz em minha alma e ocupava mais lugar. Eu fiquei maravilhada ao ver que a cada coisa que fazia, tomava a luz do peito de Jesus. E ele se tornava maior e se estendia mais em mim. E eu ficava mais cheia dele. Depois disto, me disse: minha filha, minha divindade é um ato novo contínuo. E como minha vontade é o regime dela, o desenvolvimento de nossas obras, a portadora deste ato novo, por isso possui a plenitude deste ato novo e por isso é sempre nova em suas obras, nova em sua felicidade, na alegria e sempre nova nas manifestações dos seus conhecimentos. Eis a razão pela qual te diz sempre coisas novas de meu Fiat, porque possui a fonte da novidade. E se tantas coisas parecem que se assemelham, que se dão a mão, isto é efeito da luz interminável que contém, porque sendo inseparável, parece que todas são luzes entrelaçadas juntas. E assim como na luz está a substância das cores, que são como tantos atos novos e distintos que possui a luz, e não se pode dizer que é uma só cor, mas todas as cores com a variedade de todas com a variedade de todos os matizes, pálidos, fortes, escuros, mas o que embeleza e torna mais resplandecente estas cores, mais resplandecentes estas cores, é porque estão investidas pela força da luz. De outro modo, seria como cores sem atrativo e sem beleza. Assim, os tantos conhecimentos que te vêm dados sobre minha vontade, como saem de sua luz interminável, estão investidos de luz e por isso parece que se dão a mão, que se assemelham, mas na substância são mais que cores, sempre novos na verdade, nas verdades, novos no modo, novos no bem que levam, novos na santificação que comunicam, novos nas semelhanças, novos nas belezas e talvez até mesmo uma só palavra nova que há nas diversas manifestações sobre a minha vontade é sempre uma cor divina e um ato eterno novo que leva a criatura a um ato que nunca termina na graça.
nos bens e na glória. E você sabe o que significa possuir esses conhecimentos sobre minha vontade? É como se alguém tivesse uma moeda que tem a virtude de fazer surgir quantas moedas quiser. E, possuindo um bem que surge, a pobreza terminou. Assim, estes meus conhecimentos possuem luz, santidade, força, beleza, riqueza que sempre surgem. Assim, quem os possui terá a fonte da luz, da santidade. Por isso, para ela, terminarão as trevas, as fraquezas, a fealdade da culpa, a escassez dos bens divinos. Todos os males terminarão e possuirão a fonte da santidade. Olhe esta luz que você vê concentrada em meu peito, é minha suprema vontade, que conforme você emite seus atos, assim surge a luz e se te comunica e te leva aos novos conhecimentos sobre meu Fiat, os quais, esvaziando-te, expandem o lugar para poder me estender mais em você. E à medida que me estendo, assim vai terminando sua vida natural, sua vontade, toda você mesma, porque dá lugar à minha. E eu me ocupo em formar e estender sempre mais o reino do Filho Supremo em você. E você terá mais campo para girar nela e para me ajudar no trabalho da nova formação do meu reino em meio às criaturas. Então eu continuei meus atos no, no, no céu, no céu interminável do querer divino, e tocava com a mão que tudo que saiu do Fiat eterno, tanto na criação como na redenção e santificação, são tantos seres e coisas inumeráveis, todos novos e distintos entre eles. No mais parecidos, eles apertam as mãos, mas nenhum ser ou coisa pode dizer que eu sou a mesma coisa que a outra. Mesmo o menor inseto, a mais pequena flor tem a marca da novidade. Então pensei comigo, é realmente verdade que o Fiat da majestade divina contém a virtude, a fonte de um ato novo contínuo. Que felicidade ser dominada por este Fiat onipotente, estar sob a influência de um novo ato jamais interrompido. Agora, enquanto pensava isto, meu doce Jesus voltou e olhou para mim com amor indescritível. Chamava tudo em torno dele. Ao seu sinal, a criação toda, os bens da redenção, se encontraram em torno de Jesus, e ele vinculava a minha pobre alma a toda a criação e redenção, para fazer-se receber todos os efeitos de tudo o que fez sua adorável vontade, e me disse: minha filha, quem se faz dominar por minha vontade está sob a influência de todos os seus atos e recebe os efeitos e a vida do que fez na criação e na redenção. Tudo fica em relação e vinculado a ela. O grande bem que levará o reino do Fiat divino. Como será preservativo de todos os males? Assim como a Virgem, enquanto não fez nenhum milagre, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Assim será quem deve fazer conhecer o reino, fará o grande milagre de dar uma vontade divina.
estava a pensar no santo querer divino e dizia em mim: mas qual será o grande bem deste reino do Fiat Supremo? E Jesus, como interrompendo o meu pensamento, e como depressa se moveu dentro de mim, dizendo-me: minha filha, qual será o grande bem? Qual será o grande bem? O reino de meu filho te encerrará todos os bens, todos os milagres, os presságios mais estrepitosos. Antes os ultrapassará a todos juntos. E se milagre significa dar a vista a um cego, endireitar a um coxo, curar um enfermo, ressuscitar um morto, etc., o reino da minha vontade terá o alimento preservativo e qualquer que entrar nele, não haverá nenhum perigo de que possa permanecer cego, coxo e enfermo. A morte na alma não terá mais poder. Se o tiver sobre o corpo, não será morte, mas passo. E, faltando o alimento da culpa e a vontade humana degradada que produz a corrupção nos corpos, e estando o alimento preservativo da minha vontade, tão poucos corpos estarão sujeitos a decompor-se e a corromper-se tão horrivelmente de difundir temor até aos mais fortes, como é agora, mas sim ficarão compostos em suas sepulturas, esperando o dia da ressurreição de todos. Então, o que você acha que seja mais milagre dar a vida a um cego, um pobre cego, endireitar um coxo, curar um enfermo, ou ter um meio preservativo para que o olho não perca jamais sua vista, que se caminhe sempre direito, que se esteja sempre são? Acho que é mais um milagre preservativo que o milagre depois da desventura aconteceu. Esta é a grande diferença do reino da redenção e do reino do Fiat Supremo. O primeiro foi milagre para os pobres desventurados, como o é ainda agora, que jazem, quem em uma desventura e quem em outra, e por isso eu dei o exemplo também no exterior, fazendo tantas curas diferentes que eram símbolo das curas que eu fazia nas almas e que facilmente retornam à sua enfermidade. O segundo será um milagre preservativo, porque minha vontade possui a milagrosa potência que quem se faz dominar por ela não estará sujeito a nenhum mal, portanto, não terá nenhuma necessidade de fazer milagre, porque os conservará sempre sãos, santos e belos, dignos daquela beleza que saiu de nossas mãos criadoras ao criar a criatura. O reino do Fiat Divino fará o grande milagre de desterrar todos os males, todas as misérias, todos os temores, porque ele não fará o milagre a tempo e a circunstância, mas que se manterá sobre seus filhos de seu reino com um ato de milagre contínuo, para preservá-los de qualquer mal e fazê-los distinguir dos filhos de seu reino. Isto na alma, mas também no corpo haverá uma modificação, porque é sempre a culpa o alimento de todos os males. E removida a culpa, faltará o alimento ao mal. Muito mais que a minha vontade
e pecado não podem existir juntos. Portanto, também a natureza humana terá seus benefícios, seus benéficos efeitos. Agora, minha filha, que devo preparar o grande milagre do reino do Fiat Supremo, estou fazendo com você, como filha primogênita da minha vontade, como fiz com a soberana rainha, minha mãe, quando preparei o reino da redenção, a atraí tanto a mim, a mantive tão ocupada em seu interior, para poder formar junto com ela o milagre da redenção, e havia tanta necessidade, tantas coisas que juntos tínhamos que fazer, que refazer, que completar, que tive de esconder em seu interior qualquer coisa que pudesse chamar-se milagre, exceto sua perfeita virtude. Com isto, a deixei mais livre para fazê-la navegar o mar interminável do Fiat eterno, e assim pudesse ter acesso à divina majestade para obter o reino da redenção. O que teria sido mais se a celestial rainha tivesse dado a vista aos cegos, a palavra aos mudos e demais, ou bem o milagre de fazer descer o Verbo eterno sobre a terra? Os primeiros teriam sido milagres acidentais, passageiros e individuais. Em troca, o segundo é milagre permanente para todos, sempre e quando queiram. Por isso, os primeiros teriam sido como um nada comparados ao segundo. Ela foi o verdadeiro sol que, eclipsando tudo, eclipsou em si o mesmo verbo do Pai, germinando de sua luz todos os bens, todos os efeitos e milagres que produziu a redenção. Mas, como o sol produzia os bens e os milagres sem fazer-se ver ou fazer-se notar de que era ela a causa primária de tudo, de fato, tudo o que eu fiz de bem sobre a terra eu fiz porque a imperatriz do céu chegou a ter seu império na divindade, e com seu império me trouxe do céu para me dar às criaturas. Agora, assim estou fazendo contigo para preparar o reino do Fiat Supremo. Tenho-te comigo. Faço-te navegar o mar interminável dele para te dar o acesso junto ao Pai Celestial, a fim de que lhes supliques, venças, imperes, para obter o fiat do meu reino, e para cumprir e consumar em ti toda a força milagrosa que se necessita para um reino tão santo. Tenho-te continuamente ocupada em teu interior no trabalho de meu reino. Faço-te girar continuamente para fazer, para refazer, para completar tudo o que se necessita e que todos deveriam fazer para formar o grande milagre de meu reino. E externamente nada deixo aparecer de milagroso em ti, exceto a luz de minha vontade. Alguns poderão dizer: como? Tantos presságios que manifesta o bendito Jesus a esta criatura, este reino do Fiat divino, os bens que terá ultrapassar, os bens que trará ultrapassarão criação e redenção. Aliás, terá coroa tanto em uma como na outra. E apesar de tanto bem, nenhuma coisa milagrosa no exterior se vê nela como confirmação do grande bem deste reino do eterno Fiat. Enquanto os outros santos
Sem o presságio deste grande bem, fizeram milagres a cada passo. Mas você, mas se você olhar para trás e considerar a minha amada mãe, a mais santa de todas as criaturas, o grande bem que encerrou em si e que trouxe às criaturas, não há quem possa comparar-se a ela. Fez o grande milagre de conceber em si o Verbo divino e o presságio de dar um Deus a cada criatura. E diante deste prodígio, jamais visto nem ouvido, de poder dar o Verbo eterno às criaturas, todos os outros milagres unidos juntos são pequenos, pequenas chaminhas diante do sol. Agora, quem deve fazer o mais, não é necessário que faça o menos. Assim, diante do grande milagre do reino de minha vontade, estabelecido em meio às criaturas, todos os outros milagres serão pequenas chaminhas diante do grande sol de meu querer. Cada dito, verdade e manifestação sobre ele é o milagre que saiu de minha vontade, como preservativo de todo o mal e para vincular as criaturas a um bem infinito, a uma glória maior, a uma nova beleza toda divina. Cada verdade sobre meu eterno querer contém o poder e a virtude prodigiosa, mas que se ressuscitasse a um morto, que se curasse a um leproso, que um cego visse, que o mudo falasse, porque minhas palavras sobre a santidade e poder do meu Fiat ressuscitarão as almas à sua origem, as curarão da lepra que produziu a vontade humana, lhes dará a vista para ver os bens do reino de minha vontade, porque até agora eram como cegos que lhes dará como cegos. Lhes dará a palavra a tantos modos que, enquanto sabiam dizer tantas outras coisas, somente para minha vontade eram como tantos mudos que não tinham palavras. E, além disso, o grande milagre de poder dar uma vontade divina a cada criatura, que contém todos os bens, o que não lhes dará quando estiver na posse dos filhos do seu reino? Eis que te tenho toda ocupada no trabalho deste meu reino. E há muito que fazer para preparar o grande milagre de que o reino do para preparar o grande milagre de que o reino do Fiat esteja conhecido e possuído. Por isso, seja atenta em atravessar o mar interminável de minha vontade, a fim de que venha estabelecida a ordem entre Criador e criatura, e assim poderei fazer o grande milagre por meio de ti, de que o homem regresse à sua origem, de onde saiu. Depois eu estava pensando no que está escrito acima, especialmente no que cada palavra e manifestação sobre a suprema vontade é um milagre saído dela. E Jesus, para confirmar-me o que me havia dito, acrescentou: Minha filha, que crês tu que tenha sido mais milagre quando vim à terra? Minha palavra, o evangelho que anunciei, o bem que dei a vida aos mortos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, etc. Ah, minha filha, foi maior milagre minha palavra, meu evangelho, foi maior milagre minha palavra, meu evangelho, muito mais que
Os mesmos milagres saíram de minha palavra, a base e a substância de todos os milagres saiu de minha palavra criadora. Os sacramentos, a própria criação, milagre permanente, tiveram vida na minha palavra e a minha própria igreja tem por regime, por fundamento a minha palavra, o meu evangelho, portanto, a minha palavra. O meu evangelho foi mais um milagre que os mesmos milagres que se tinham vida. Foi por minha palavra milagrosa. Portanto, deves estar segura que a palavra de teu Jesus é o maior milagre. Minha palavra é como vento impetuoso que corre, golpeia o ouvido, entra nos corações, esquenta, purifica, ilumina, gira, volta a girar de nação em nação, percorre todo o mundo, gira por todos os séculos. Quem pode matar e sepultar uma palavra minha? Ninguém. E se alguma vez parecer que a minha palavra está calada e como que escondida, ela não perde jamais a vida. Quando menos se cria, sai e gira por todas as partes. Passarão os séculos em que todos, homens e coisas, serão esmagados e desaparecerão, mas minha palavra não passará jamais, porque contém a vida, a força milagrosa daquele que a fez sair. Por isso, minha certeza de que cada palavra e manifestação que te faço sobre o fete eterno é o maior milagre, que servirão para o reino de minha vontade. Eis porque tanto te incito e tanto te interessa, que nem sequer uma palavra minha não seja manifestada e escrita por ti, porque retornar, me vejo retornar um milagre que meu tanto bem levará, um milagre meu que tanto bem levará aos filhos do Fiat Supremo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.